Olá, este é o Porto 88, podcast de Rede Sul. A obra de Althusser está em harmonia com nossa conjuntura política, cuja compreensão ela garante através da indicação que nela se dá de sua própria urgência. O que há de inquietante, de essencialmente divergente nas declarações dos partidos comunistas ocidentais e no principal chefe do Partido Comunista da União Soviética, pode ser definido segundo a eficácia permanente de um silêncio teórico. Aquilo do qual não se fala, a não ser para dar forma ao não dizer no palavreado das condenações. Resumindo, o stalinismo e a China. Estrutura totalmente aquilo de que se fala, pois é necessário preencher as lacunas e deformar todo o encadeamento que nele possam entrar os significantes desse escamoteamento. Tudo isto não ocorre sem alguns danos, já que o rigor do discurso marxista está ligado com as partes arrasadas e leva a sua própria vida clandestina sob as exibições nominais da revisão. Para melhor se omitirem as oficinas ideológicas nominais, as oficinas ideológicas corta isso aqui, Guilherme, quando for editar. 1, 2, 3. Para melhor se omitirem, as oficinas ideológicas institucionais se veem obrigadas, desta forma, a abandonar progressivamente a teoria, para recolherem nas ostentações portáteis do momento, inclusive nos regatos não muito limpos do ecumenismo pós-conciliar, isto que se anuncia com o nome de marxismo. Essas mercadorias danificadas são todas resultado de um efeito geral que Marx começou a analisar a propósito da passagem da economia clássica de Smith e Ricardo à economia vulgar de Bastiat e Say. O efeito da reinscrição no espaço ideológico dos conceitos da ciência previamente transformados em noções homônimas. Sabemos que esta operação se utiliza da herança filosófica para proceder à sua deformação de três maneiras distintas. Uma, mantendo-se por cima da ciência, pretende construir os seus conceitos com um gesto inaugural e resolver numa transparência inauguradora a complexidade do discurso teórico. Outra, sob ela, o pseudo-conceito de resultado, para reabsorver os conceitos na extrapolação sistemática de um todo no qual vêm a figurar os supostos resultados, que são, na realidade, medíocres fantoches deste teatro de sombras, cujos cordéis são vitoriosamente manejados por um Deus reconhecido, desconhecido, sob as aparências enganosas da filosofema humanista ou naturalista. Um outro é ao lado, ou mais perto dela. Cria um código para traduzir, exportar, desdobrar a coerência científica em uma região empírica apenas informação, ainda que declarada arbitrariamente conhecida. Daí as três espécies de marxismo:
o fundamental, o totalitário e o analógico. O marxismo fundamental, dedicado quase que exclusivamente à interminável interpretação dos manuscritos de 1844, proclama-se indiferente à construção científica de Marx, à determinação particular de seus objetos de conhecimento e propõe uma antropologia geral centrada na noção multívoca de trabalho. A história, lugar de exílio e de cisão, é apreendida como parrúcia, afastada da transparência, como um atraso imprescindível no qual se cria o homem total. As noções covariantes, a partir das quais é declarada possível uma leitura exaustiva, são as noções de praxis e alienação, cuja combinação dialética repete inconscientemente a velha cantiga de ninar emaranhada com as noções do bom e do mal. O marxismo totalitário exalta insistentemente a cientificidade, mas o conceito de ciência ao qual se remete é o da aplicação esquemática a uma totalidade histórico-natural recebida empiricamente e de supostas leis dialéticas, e entre elas a mais embaraçosa é a da transformação de quantidade em qualidade. Para o marxismo totalitário, Marx está incluído inteiramente no frágil sistema das extrapolações de Engels. Opõe ao Marx da juventude, do marxismo fundamental, o Marx póstumo e subordinado às dialéticas naturais. O marxismo analógico parece, à primeira vista, dirigir melhor sua leitura. Preocupa-se com as representações, com os níveis da prática social. Prende-se ao capital, como obra fundamental, e às categorias econômicas como modelos fundamentais. Contudo, não é difícil constatar que utiliza os conceitos marxistas de tal modo que altera sua organização. Concebe com efeito a relação entre as estruturas de base e as superestruturas, certamente não baseado no modelo da causalidade linear do marxismo totalitário, nem no da mediação expressiva do marxismo fundamental, mas sim como um puro isomorfismo. O conhecimento é definido aqui pelo sistema de funções que permitem reconhecer em um determinado nível a mesma organização formal, que em outro, e verificar assim a invariabilidade de certas representações, que são mais combinações simples entre elementos que se distinguem do que apenas estruturas. O marxismo analógico é o marxismo da identidade. O marxismo que, sob sua forma mais grosseira, vincula o marxismo totalitário, do qual possui a rigidez mecanicista, ao marxismo fundamental, do qual recupera, com o pretexto da unidade de princípio das formas, a transparência espiritual. Sob sua forma mais refinada, não evita substituir a constituição problemática de um objeto de conhecimento pela transferência indeterminada de questões pré-estabelecidas, submetidas à observação de níveis mais ou menos isomorfos da totalidade social.
no ponto em que se nos deveria apresentar na ordem mesma do discurso, a questão-chave da causalidade estrutural, isto é, da eficácia específica de uma estrutura sobre seus elementos, só nos apresenta um sistema de similitudes e diferenças. De tudo isto resulta uma falsificação retroativa dos elementos teóricos reais incorporados à construção, porque ao vir ocupar o lugar que lhes atribui a descrição das correspondências, estes elementos transformam-se em resultados dispersos e funcionam a partir daí como simples índices descritivos. A principal importância da obra de Althusser consiste em reconstruir diante dos nossos olhos o lugar comum do que, doravante, seguindo o exemplo de Marx, chamaremos as variantes do marxismo vulgar. Se trata aí também da descoberta do que essas variantes não dizem, ou seja, do sistema de omissões que constitui, além de seu aparente antagonismo, o segredo de sua unidade. O resultado peculiar do marxismo vulgar é o desaparecimento de uma diferença. Desaparecimento realizado em todo o conjunto de suas instâncias. A forma aparente dessa diferença suprimida, sua forma de apresentação na história empírica, é a antiga questão das relações entre Marx e Hegel. As variantes do marxismo vulgar têm em comum o seguinte: engendram a questão desta relação em função das variações de uma única resposta, na qual se afirma sua importância essencial. Os conceitos de inversão, de oposição, de realização, etc., preenchem sucessivamente os possíveis espaços fixados originariamente pela essencialidade da relação. E como o pretende a sempre disponível dialética dos marxismos vulgares, toda negação aparente da continuidade Hegel-Marx produz a forma reflexa de sua afirmação. Os primeiros textos de Althusser destinam-se, sobretudo, a desentranhar a diferença escondida. Restaurar a diferença significa mostrar que o problema das relações entre a proposta teórica de Marx e a ideologia hegeliana, ou pós-hegeliana, é, na verdade, insolúvel. Isto é, informulável. Informulável precisamente porque sua formulação é a ação que escamoteia a diferença. Fuck my life. Diferença que não é nem uma inversão, nem um conflito, nem um método emprestado, etc. É ação, informulável, precisamente porque sua formulação é a ação que escamoteia a diferença. Diferença que não é nem uma inversão, nem um conflito, nem um método emprestado, etc., mas um corte epistemológico, isto é, a construção metódica de um novo objeto científico
cujas conotações problemáticas não têm nada a ver com a ideologia hegeliana. A partir de 1850, muito literalmente, Marx se coloca de outro lado, onde os quase-objetos da filosofia hegeliana e suas formas de ligação à dialética não podem ser nem invertidos nem criticados, pela simples razão de que não os encontramos mais, a tal ponto que não se poderia proceder nem sequer a sua expulsão, já que o espaço da ciência se constitui com sua ausência radical. E, sem dúvida, o corte produz, de maneira retrospectiva, a outra particularidade da ciência, aquilo do qual, conforme nos ensina a epistemologia, a ciência se separa. No desvendamento da ciência, podemos nos ocupar em localizar a margem do corte, o lugar ideológico onde se mostre, sob a forma de uma resposta sem pergunta, a necessária mudança de terreno. Somente Althusser, em páginas notáveis no Ler a Capital, determinou claramente o outro lado ideológico de Marx. E não se trata aqui da especulação hegeliana, mas sim da economia clássica de Smith e Ricardo. Não estamos frente a uma casualidade. Uma obra de juventude mencionada constantemente pelo marxismo fundamental tem o título de Crítica da Filosofia do Estado de Hegel. A obra científica, O Capital, tem como subtítulo Crítica da Economia Política. Produzindo os conceitos de uma disciplina inteiramente nova, a ciência da história, Marx não somente abandona o espaço da ideologia hegeliana, como também pode-se, assim dizer, a troca por outro. Este outro em que se coloca não é o da pátria hegeliana. Desta forma, Marx se manifesta na ação radical de seu ser outro com relação às ideologias pós-hegelianas. A simples consideração teórica deste fato, Marx fundou uma nova ciência. Nos mostra a diferença conceitual frente à qual todo escamoteamento do corte histórico, por um efeito derivado, efetua a supressão. Essa diferença essencial, interna, agora no projeto teórico de Marx, e na qual a diferença Hegel-Marx é a manifestação histórico-empírica, é a diferença da ciência marxista, o materialismo histórico, com a disciplina em cujo interior é possível declarar com legitimidade a cientificidade dessa ciência. Althusser chama a esta segunda disciplina, segundo uma tradição talvez discutível, materialismo dialético. E a segunda fase de seus textos está orientada para a distinção materialismo histórico, materialismo dialético. Distinção fundamental, ainda que o seja apenas dentro da estratégia teórica, que Althusser não perde nunca de vista. As variantes do marxismo vulgar se verificam de fato segundo os diferentes procedimentos que levam no desaparecimento desta diferença. O marxismo fundamental faz com que o materialismo dialético se inclua no materialismo histórico. Por opção, considera a obra de Marx como uma antropologia dialética,
onde a historicidade é a categoria criadora e não um conceito criado. Destruindo desta forma o conceito de história, o amplia a dimensões conceituais de uma forma totalizante, na qual a reflexão das estruturas, sua interiorização, é uma função mediadora das próprias estruturas. Inversamente, o marxismo totalitário faz com que o materialismo histórico se inclua no materialismo dialético. Com efeito, trata a contradição como uma lei abstrata válida para qualquer objeto e determina as contradições estruturais de um modo de produção determinado como casos particulares tomados sob a universalidade da lei. Nessas condições, os procedimentos para a constituição do objeto específico do materialismo histórico são suprimidos e os resultados de Marx são incorporados em uma síntese global que não poderia infringir a regra concedendo toda atribuição de totalidade ao imaginário. Estranha transmigração da qual Marx sai disfarçado com a batina cósmica do padre Teilhard. O materialismo analógico, finalmente, estabelece entre o materialismo histórico e o materialismo dialético uma relação de correspondência que justapõe os dois termos, sendo a filosofia marxista, a cada momento, o reflexo estrutural de uma situação dada na formação social, e mais particularmente da forma objetiva da relação das classes. A determinação de um dos termos pelo outro, ou a simples redundância, tais são os três procedimentos gerais da purificação da diferença. Mas, como faz notar, com todo empenho, Jacques Derrida, uma diferença purificada é apenas o desfazer de uma identidade. Toda diferença verdadeira é impura. A preservação dos conceitos de materialismo histórico e materialismo dialético, a teoria da impureza primitiva de sua diferença, de sua complexidade, da distorção produzida pela difusão dos termos, tudo isso realiza ao mesmo tempo a classificação sistemática das variantes do marxismo vulgar. E isto não é pouco. Mas, além disso, a diferença do materialismo histórico e do materialismo dialético marca a extensão da revolução teórica marxista. A construção da ciência da história, esta revolução acrescenta, fato único no devir do saber, a construção de uma filosofia absolutamente nova, de uma filosofia que fez passar a filosofia da situação de ideologia à situação de disciplina científica, de tal modo que a obra de Marx se apresenta com uma dupla construção em um só corte, ou melhor, um duplo corte em uma só construção. Distinguir claramente o materialismo histórico e o materialismo dialético, a ciência da história e a ciência da cientificidade das ciências, é avaliar a importância de Marx e, consequentemente, atribuir-lhe seu devido lugar, sua dupla função, científica e científico-filosófica, dentro da conjuntura intelectual complexa na qual se descompõe, sob nossos olhos, a ideologia dominante do pós-guerra, o idealismo fenomenológico. Devolvida desta forma ao seu contexto estratégico, a obra de Althusser
pode ser percorrida na sucessão de suas argumentações. Não se trata aqui de descrevê-la nem de confrontá-la com as teorias existentes ou um conceito indiscriminado do real, mas sim de reduplicá-la sobre si mesma, de fazê-la atuar enquanto teoria, segundo os conceitos metateóricos que produz, de investigar se obedece às regras que sua produção mesma determina, como a lei de construção de seus objetos. E se aparecem lacunas, espaços entre o que o texto engendra como norma de si mesmo e a produção transcrita destas normas, o que vamos procurar fazer é suturar essas lacunas, introduzir dentro do texto os problemas cuja ausência está indicada por essas lacunas e não apenas questionar o projeto. Exporemos o discurso da teoria marxista a um auto-preenchimento de seus espaços. O racionalismo é uma filosofia que não tem um começo. O racionalismo pertence à ordem do recomeço. Quando definimos em uma de suas operações, há muito tempo que ele recomeçou. Bachelard. Le rationalisme appliqué. Poderíamos nos ocupar em proceder segundo a diferença inicial que desdobra a Revolução Marxista e distribuir os problemas em duas explicações. A contribuição de Althusser ao materialismo histórico, de um lado, e ao materialismo dialético, de outro. Digamos desde já que isto seria encobrir o essencial. A impureza, complexidade da diferença. Realmente, a distinção do materialismo dialético e do materialismo histórico é interior ao materialismo dialético, o que torna vã toda a simetria, toda a distribuição analítica dos problemas. Podemos realmente exprimir aqui o discurso teórico do materialismo histórico? Ou bem relatamos de maneira elíptica essa ciência e caímos assim na armadilha que nos faz dizer justamente aquilo que a obra de Althusser se propõe a não nos deixar dizer, estabelecendo o marxismo como formação de uma ciência. Althusser nos lembra que é impossível dirigir a particularidade dos argumentos para resultados ilusórios, já que os objetos de uma ciência tomam corpo na estrutura da apoditicidade na qual aparecem. Ou bem tratamos de extrair a forma específica de racionalidade do materialismo histórico. Levamos assim até o fim a renovação de um descobrimento científico fundamental pela reflexão filosófica e pela produção de uma forma de racionalidade nova. E sem dúvida, nesse caso falamos do materialismo histórico. Produzimos o discurso daquilo que é a condição silenciosa de seu discurso. Mas o espaço no qual operamos não é justamente aquele do materialismo histórico. Esse lugar é aquele do qual podemos pensar, não o objeto científico do materialismo histórico, os modos de produção, as formas de transição, mas sim sua cientificidade, lugar, pois, por definição, do materialismo dialético. Do materialismo histórico só podemos mostrar aqui aquilo que ocupa um espaço no materialismo dialético. Nossa exposição será, pois, totalmente interna ao materialismo dialético, incluídos os difíceis problemas do estatuto teórico do próprio materialismo dialético, abordados no final. E, contudo, de acordo com o que seria necessário chamar o paradoxo do duplo corte, o materialismo dialético depende do materialismo histórico, com uma dependência teórica ainda obscura.
não somente porque o materialismo dialético pode produzir o conceito das novas formas de racionalidade apenas a partir da consideração das ciências existentes, aí onde, segundo uma expressão enigmática de Althusser, essas formas existem em estado prático, mas também, sobretudo, porque, diferentemente das epistemologias idealistas, o materialismo dialético é uma teoria histórica da ciência. O materialismo dialético é a teoria da ciência e da história da ciência, segundo ler o Capital de Althusser. O que acontece é que, na verdade, não existe outra teoria da ciência a não ser a da história teórica das ciências. A epistemologia é a teoria da história do teórico. A epistemologia é a teoria da história do teórico. A filosofia é a teoria da história da produção dos acontecimentos. E é assim que a construção revolucionária da ciência da história, ao mesmo tempo que torna possível uma história científica da produção dos acontecimentos científicos, produz também uma revolução filosófica, marcada pelo materialismo dialético. Vemos, pois, até que ponto a diferença entre materialismo dialético e materialismo histórico é não distributiva. Temos aqui uma diferença não diferenciante, originalmente mesclada, impura. O entrelaçamento do materialismo dialético com todas as ciências, mas sobretudo com o materialismo histórico, não acaba com a autonomia do processo do conhecimento científico. Não obstante, estabelece esta autonomia, esta distância, em forma até de presença no seio do materialismo dialético. O materialismo dialético se mantém, se é que podemos dizer assim, à superfície da ciência, de maneira que a falta da ciência, o silêncio pelo qual seu discurso se mantém afastado, é a carência determinante da epistemologia, na qual esta ciência está constantemente exposta em sua ausência, já que o conhecimento da cientificidade é também conhecimento da impossibilidade específica de uma descrição da ciência, conhecimento da não presença da ciência em outro lugar que não nela mesma, no produzir real de seus objetos. Dentro do materialismo dialético, nossa colocação à prova dos conceitos de Althusser estará estruturada, contudo, pela imanência ausente do materialismo histórico, forma da ausência que continua sendo a sua. Por razões que irão surgindo à medida que avançamos, ordenaremos a análise em torno de duas diferenças: a da ciência e ideologia, a da prática determinante e prática dominante. Falaremos, pois, sucessivamente da teoria do discurso e da teoria da causalidade estrutural. 1. Ciência e ideologia. Da definição do materialismo dialético, disciplina na qual se enuncia a cientificidade do materialismo histórico, resulta imediatamente que o conceito que delimita seu campo é o da ciência. O materialismo dialético não poderia mostrar, sem dúvida, a identidade da ciência apenas em um olhar, que não se pode decompor. Também aqui, o que há em primeiro lugar é o par diferencial ciência-ideologia. O objeto próprio do materialismo dialético é o sistema das diferenças pertinentes que separa e une ao mesmo tempo
a ciência e a ideologia. Para caracterizar a princípio grosseiramente este par, digamos que a ciência é a prática produtora de conhecimentos, cujos meios de produção são os conceitos, enquanto que a ideologia é um sistema de representação cuja função é prático-social e que se autonomeia dentro de um conjunto de noções. O resultado próprio da ciência, resultado do conhecimento, é obtido pela produção orientada de um objeto essencialmente distinto do objeto dado e distinto inclusive do objeto real. Em contrapartida, a ideologia articula o vivido, isto é, não a relação real dos homens com suas condições de existência, mas sim o modo pelo qual vivem os homens sua relação com suas condições de existência. Consequentemente, a ideologia produz um resultado de reconhecimento e não de conhecimento. Para falar como Kierkegaard, é relação enquanto estiver relacionada a mim. Na ideologia, as condições apresentadas são representadas e não conhecidas. A ideologia é um processo de reduplicação, intrinsecamente, ainda que misteriosamente, pelo menos no atual estágio de nossos conhecimentos, vinculado à estrutura especulativa da fantasia. Quanto à função desta reduplicação, consiste em entrelaçar o imaginário e o real em uma forma específica de necessidade que assegure o desempenho efetivo por homens determinados das tarefas prescritas no vazio por diferentes instâncias do todo social. Se a ciência é um processo de transformação, a ideologia, quando o inconsciente se forma e se fixa nela, é um processo de repetição. O fato de que o par exista antes e não cada um de seus termos significa, e isto é essencial, que a oposição ciência-ideologia não é distributiva. Não permite repartir imediatamente as diferentes práticas e discursos, e ainda menos valorizar abstratamente a ciência contra a ideologia. Para dizer a verdade, a tentação é bastante clara. Na luta política e frente ao enfraquecimento teórico do Partido Comunista, corremos o risco de fazer funcionar o par de oposição como uma regra e de identificá-lo ao par ideológico verdade e falsidade. Por este caminho se conduz uma diferença teórica ao jogo no qual o bem e o mal perpetuam o limite sem fim de suas imagens recíprocas. Todavia é evidente que uma função prático-social que obriga a um sujeito que mantenha seu lugar não pode ser a negação da produção de um objeto de conhecimento. E é exatamente por isto que a ideologia é uma instância irredutível das formações sociais as quais a ciência não poderia dissolver. Não se pode conceber que o comunismo, novo modo de produção que implica forças produtivas e relações de produção determinadas, possa prescindir de uma organização social da produção e de formas ideológicas correspondentes. Na realidade, a oposição ciência-ideologia, considerada como a abertura do campo de uma nova disciplina, o materialismo dialético, encontra-se ela mesma desenvolvida como um processo e não como uma contradição simples.
De fato, primeiro, a ciência é a ciência da ideologia. Para não repetir que a ciência é a ciência de seu objeto, que é pura tautologia, a colocação da pergunta do que a ciência é ciência não admite outra resposta que esta. A ciência produz o conhecimento de um objeto cuja existência está indicada por uma região determinada da ideologia. De fato, os conceitos da ideologia podem ser descritos como indicadores, sobre os quais operam funções de vinculação. O sistema vinculado dos indicadores reproduz a unidade das existências em um complexo normativo que legitimam os elementos fenomênicos. Isso que Marx chama a aparência. Como diz Althusser, a ideologia produz o sentimento do teórico. O imaginário apresenta-se assim na relação com o mundo por uma pressão unificadora. E a função do sistema global consiste em proporcionar um pensamento que legitime tudo aquilo que se apresenta como real. Nessas condições fica evidente que é no interior mesmo do espaço ideológico que se encontra produzida a designação dos objetos reais, dos quais a ciência produz objeto de conhecimento, como também, por outro lado, a indicação da existência do próprio objeto de conhecimento, mas não o resultado do conhecimento que causa. Neste sentido, a ciência aparece sempre como transformação de uma generalidade ideológica em uma generalidade científica. Segundo, a ideologia é sempre ideologia para uma ciência. E inversamente, o mecanismo ideológico da designação totalitária e normativa dos fatos existentes só é descoberto, conhecido pela região na qual estão designados os fatos existentes de uma ciência, isto é, os objetos reais para os quais uma ciência produz a apropriação cognitiva. Sem dúvida, podemos designar formalmente como ideológicos numerosos discursos. Não deixamos de fazê-lo na prática política. Mas exatamente por ser uma designação, esta avaliação é ela própria ideológica. Os únicos discursos conhecidos como ideológicos o são na análise retrospectiva de uma ciência. Marx só nos deixou a teoria desenvolvida, inclusive teve que dedicar a ela todo o livro 4 do Capital, de uma só ideologia, a ideologia econômica, divisível em economia clássica, ideologia à beira do corte, e economia vulgar, ideologia propriamente dita. Acontece que ele só criou no Capital os conceitos científicos regionais, os da instância econômica, em cuja retrospecção ele somente poderia pensar esta ideologia. Avalia-se assim a complexidade das relações entre a ciência e a ideologia, sua mobilidade orgânica. Não seria exagero dizer que o materialismo dialético chega a seu apogeu na colocação deste problema. Como pensar a articulação da ciência com o que não o é, preservando ao mesmo tempo a radicalidade impura da diferença. Como pensar a não relação do que está duplicamente relacionado? Partindo deste ponto de vista, pode-se definir o materialismo dialético como a teoria formal dos cortes. Nosso problema ocupa um espaço dentro de um contexto conceitual maior, no que se refere a todas as formas de articulação e de ruptura entre instâncias de uma formação social.
2. Causalidade estrutural. Vamos tentar ser o mais possível rigorosos, ainda que com isso estejamos correndo o risco de não ir além de uma parte do esforço de Althusser. Como toda construção do conceito, o conhecimento do mecanismo de produção do efeito social, o objeto próprio do materialismo histórico, pressupõe invisivelmente uma teoria geral. A ciência é de fato um discurso demonstrativo relacionado no que tange a ordem sucessiva de conceitos. Há uma sistemática combinada que os hierarquiza verticalmente. A analogia linguística nos permitiria dizer que o processo de exposição, no qual se manifesta de maneira evidente o objeto da ciência, é o sintagma de um paradigma teórico. A estrutura de organização dos conceitos na totalidade de pensamento ou sistema. Por exemplo, a demonstração de Marx com relação à lei da tendência à queda da taxa de lucro aparece subordinada, logicamente, às construções conceituais anteriores. Teoria do valor, construção do conceito de mais-valia, teoria da reprodução simples, etc. Mas essa subordinação diacrônica leva a um conjunto sincrônico complexo, onde encontramos, primeiro, um sistema de ordenação do discurso, um sistema vinculado de conceitos que tem leis de combinação, e segundo, formas de ordenação do discurso que organizam o desenvolvimento que justifica o sistema. A teoria do resultado do conhecimento tem por finalidade tematizar a diferença unidade, o desajuste entre a ordem de combinação dos conceitos dentro do sistema e sua ordem de apresentação e vinculação dentro do discurso científico. Toda a dificuldade de problema está no fato de que a segunda ordem não é de nenhuma forma decorrência da primeira, nem sua réplica, mas sim sua existência, determinada pela própria ausência do sistema, e a imanência desta ausência, sua não presença no interior de sua própria existência. Isso é o mesmo que dizer que a explicação do sistema não poderia ser resultado do discurso científico, cujo funcionamento requer precisamente o não explicitamento da combinação vertical que produz. Consequentemente, a apresentação teórica do sistema de uma ciência não pertence a esta ciência. De fato, a apresentação do sistema do materialismo histórico, a teoria do tipo especial de causalidade que ele aponta como lei de seu objeto, não pertence ao materialismo histórico nem poderia pertencer-lhe. Os textos fundamentais de Althusser sobre a estrutura como uma dominante e sobre o objeto de o capital também não pertencem ao materialismo histórico, mas sim ao materialismo dialético. Esses se desenvolvem no materialismo dialético segundo formas de sucessão diacrônicas, estando estas mesmas vinculadas ao sistema ausente, que pode ser indicado o mais geral, o sistema do materialismo dialético ou teoria. Consideremos então a organização sistemática dos conceitos do materialismo histórico como a produz o materialismo dialético. Esta organização começa por atribuir-se palavras primitivas, isto é, noções não definidas que serão transformadas em conceitos por sua vinculação axiomática dentro do sistema. Essas noções elementares estão reunidas na definição do conceito mais geral do materialismo dialético, o conceito de prática. Por prática, em geral, entendemos todo o processo de transformação de uma matéria-prima determinada em um produto determinado. Transformação efetuada por um trabalho humano determinado. Transformação utilizando meios de produção determinados.
Em toda prática concebida desta forma, o momento ou o elemento determinante do processo não é a matéria-prima nem o produto, mas sim a prática em sentido restrito, o momento mesmo do trabalho de transformação, que coloca em ação, dentro de uma estrutura específica, homens, meios e um método técnico para a utilização destes meios. De fato, as noções primitivas são força de trabalho, meios de produção, modos de aplicação da força aos meios. Os dois extremos, matéria-prima à entrada e produto à saída, são apenas os limites do processo. Uma combinação específica desses três elementos, pensada em sua própria estrutura, que em todos os casos é a estrutura de uma produção, define uma prática. Portanto, o primeiro conjunto construído desta forma constitui a lista das práticas. Althusser apresenta várias que são na maior parte abertas. A parte invariável dessas listas comporta a prática econômica, cujos limites são a natureza e os produtos para uso, a prática ideológica, a prática política, a prática teórica. Dizer que o conceito de prática é o conceito mais geral do materialismo dialético, sua primeira combinação regrada por noções, é dizer que no todo social só existem práticas. Qualquer outro objeto supostamente simples não é um objeto de conhecimento, mas só um indicador ideológico. É dizer também que a generalidade deste conceito não pertence ao materialismo histórico, mas somente ao materialismo dialético. A prática não existe. Não existe prática em geral, e sim práticas distintas. Devemos entender assim: a história, tal como é pensada pelo materialismo histórico, só conhece práticas determinadas. Nessas condições, a única totalidade concebível é evidentemente a unidade complexa das práticas que existem em uma sociedade dada. Mas que tipo de unidade é esta que articula as diferentes práticas umas sobre as outras? De início, convenhamos em chamar instância de uma formação social. Há uma prática enquanto articulada sobre todas as outras. A determinação da autonomia diferencial de umas instâncias com relação às outras, isso é, a construção mesma de seu conceito, o que possibilita o se falar de uma história da ciência, ou de uma história da religião, de um político, etc., é, ao mesmo tempo, a determinação de sua articulação e de sua hierarquia no interior de uma sociedade dada. De fato, pensar as relações de construção e de articulação das diferentes instâncias é pensar seu grau de independência, seu tipo de autonomia relativa. Uma instância se torna inteiramente definida pela relação específica que mantém com todas as outras. O que existe é a estrutura articulada das instâncias. Só resta desenvolver seu conhecimento. Na atribuição dos espaços determinada desta forma para um estágio de uma dada sociedade, pode existir uma instância privilegiada, a instância cujo conceito é necessário para se pensar a eficácia real das outras. Ou, mais exatamente, aquela a partir da qual, para uma determinada situação de um todo social, pode-se percorrer racionalmente o sistema completo das instâncias na ordem real de suas dependências de eficácia. Convenhamos em chamar conjuntura ao sistema das instâncias enquanto pensável
segundo o trajeto explicitamente estabelecido pelas hierarquias móveis das eficácias. A conjuntura é, antes de mais nada, a determinação da instância dominante, cuja localização estabelece o ponto de partida da análise racional do todo. A primeira grande tese do materialismo dialético, considerada aqui como epistemologia do materialismo histórico, estabelece que o conjunto conjuntural, ou dito de outra forma, que o todo complexo possui a unidade de uma estrutura articulada com uma dominante. Mas é evidente que a conjuntura muda. Queremos dizer com isto que a conjuntura é o conceito das formas de existência do todo estruturado e não o conceito da variação dessas formas. Se nos colocarmos de início da hipótese máxima, podemos admitir que se um tipo conjuntural é definido pela instância que ocupa o papel principal, dominante, é possível se pensar qualquer outro tipo conjuntural. Conjuntura com dominante política, crise no Estado, ideológica, luta antirreligiosa, como no século XVIII, econômica, greve geral, científica, corte decisivo, como a criação da física galileana, etc. A partir daí, o importante é determinar o invariável dessas variações, isto é, o mecanismo de produção do efeito de conjuntura, que, por outro lado, pode ser confundido com o efeito de resistência do todo. Convenhamos em chamar determinação a produção deste efeito. Se verificará que a determinação se define totalmente por seu efeito, a mudança da conjuntura, e esta própria mudança é identificável com a mudança de campo da dominante. Mas que eficácia é esta da qual resulta este deslocamento? Uma observação que deve ser feita. Apesar de tudo, não é nas instâncias ou práticas pensadas segundo suas relações completas com todas as outras instâncias que poderemos encontrar o segredo da determinação. Ao nível das instâncias, somente existe a estrutura articulada como uma dominante. Acreditar que uma instância do todo determina a conjuntura é confundir fatalmente a determinação, lei do deslocamento da dominante, com a dominação, função hierarquizante das eficácias em um tipo conjuntural dado. Esta é, em suma, a origem de todos os desvios ideológicos do marxismo, em especial do mais temível de todos, o economicismo. O economicismo alega que a economia é sempre dominante, que tudo é econômico. Na verdade, está certo que uma instância econômica figura no todo articulado, mas ela pode ou não ser dominante, depende da conjuntura. A instância econômica não tem nenhum privilégio de direito. Se nenhuma instância pode determinar o todo, é possível, por outro lado, que uma prática pensada em sua própria estrutura, defasada com relação àquela que articula essa prática como instância do todo, seja determinante com relação a um todo dentro do qual figura sob formas descentralizadas. Podemos imaginar que o deslocamento da dominante e a correspondente distorção da conjuntura e o resultado subjacente em uma das instâncias de uma estrutura de prática em não coincidência com a instância que a representa no todo. Podemos imaginar que um dos elementos da combinação social, elemento invariável desta vez, realiza em sua própria forma complexa o preenchimento articulado de duas funções: a função de instância, que o relaciona com o todo hierarquicamente estruturado,
e a função de prática determinante que se exerce justamente na história real, nas permutações do papel principal entre a economia, a política e a teoria, etc. Em resumo, no deslocamento da dominante e na fixação da conjuntura. Uma prática semelhante, como a natureza espinosista, seria ao mesmo tempo estruturante e estruturada. Estaria colocada dentro do sistema de lugares que ela mesma determina. Enquanto determinante, permaneceria, contudo, invisível, não estando apresentada no conjunto das instâncias, e sim somente representada. A segunda grande tese do materialismo dialético é tremendamente simplificada. Existe uma prática determinante, e esta prática é a prática econômica, mais exatamente a prática cujos limites são a natureza e os produtos de uso. Agora fiquemos atentos, pois o tipo de causalidade da determinante é bastante original. Na realidade, pensada como princípio da determinação, a prática econômica não existe. A que faz parte do todo articulado como uma dominante, o único existente verdadeiramente é a instância econômica, que não é a representante da prática econômica. Assim sendo, essa representante está ela mesma incluída na determinação, conforme a instância econômica seja dominante ou subordinada, conforme a extensão estabelecida pela correlação das instâncias, de sua força conjuntural, etc. A causalidade da prática econômica é a causalidade de uma ausência sobre um todo já estruturado, onde aparece representada por uma instância. O problema da causalidade estrutural, problema da determinação dos fenômenos de uma região, dada pela estrutura desta região, e mais precisamente dado que cada instância é uma forma combinada em si mesma, o problema da determinação de uma estrutura subordinada por uma estrutura dominante se encontra colocado nesta forma que lhe é atribuída pelo materialismo histórico: unidade descentralizada entre a combinação das instâncias, estrutura de desigualdade com uma dominante específica do todo complexo, sempre imediatamente dado. Processo complexo, por uma prática representada, mas sem outra evidência a não ser a do seu próprio efeito. Este problema, que segundo Althusser resume a extraordinária descoberta científica de Marx em uma excepcional questão teórica contida em estado prático no achado científico de Marx, está longe de ser resolvido. Inclusive, não temos certeza se estamos em condições de formulá-lo teoricamente. Talvez no momento só possamos indicá-lo. E essa indicação deverá certamente, para transformar-se no objeto de conhecimento que ela indica, tomar a forma inesperada de uma leitura de Spinoza. De qualquer forma, o progresso ulterior do materialismo dialético depende da solução, ou pelo menos da formulação, do problema da causalidade estrutural. É necessário voltar agora aos vazios principais do trabalho, aqueles cujos efeitos deformantes sobre o texto são localizáveis nos níveis que acabamos de distinguir: diferença inaugural entre ciência e ideologia, teoria da causalidade estrutural. Esses espaços podem ser expostos com certo rigor sob a forma de duas perguntas. A. Qual é o estatuto teórico do próprio materialismo dialético?
B. As estruturas nas quais se exerce a determinação estão definidas sobre conjuntos? Caso contrário, pode conceber-se realmente uma combinação sem se ter o conceito de um espaço nos lugares e sem especificar os elementos combinados pela própria capacidade deles em operar, distribuir lugares? A questão do Estatuto do Materialismo Dialético não pode ser colocada sem mencionar a segunda pergunta, porque ela coloca em jogo os enigmas da representação. Trata-se de se saber agora se o materialismo dialético está representado nas distinções operatórias que o tornam possível e organizar o seu próprio discurso. O materialismo dialético está preso ao aspecto formal das práticas cognitivas, as quais ele tem por função mostrar. O materialismo dialético é uma ciência? E se não for, é uma ideologia? Com relação a isto, Althusser demonstra uma certa vacilação, ao ponto de classificar frequentemente o materialismo dialético como filosofia. O fato de que esta classificação nos faça avançar muito pouco provém de que o par de oposições ideologia-não ideologia, ideologia-não ideologia tem valor para a filosofia, de que o sinal barra que esconde o corte atesta de maneira precisa o materialismo dialético, sobre o que aparece finalmente enunciada e denunciada a relação espelho, onde se encerra o velho problema ideológico do conhecimento. Toda a história da filosofia ocidental está dominada não pelo problema do conhecimento, mas sim pela solução ideológica, isto é, imposta de antemão por interesses práticos, religiosos, morais e políticos. Estranhos à relação do conhecimento que esse problema deveria aceitar. Do livro Ler o Capital. A melhor definição que se poderia dar do materialismo dialético seria a de filosofia não ideológica? Mas este agregado de nomes só é significativo se pensarmos a relação intrínseca da filosofia com o não ideológico como tal, a ciência. Na realidade, Althusser pensa esta relação sob a forma de produção por parte da filosofia de novos conceitos teóricos que Na realidade, Althusser pensa esta relação sob a forma de produção por parte da filosofia de novos conceitos teóricos que solucionam os problemas teóricos, serão colocados explicitamente, pelo menos contidos em estado prático nas grandes descobertas científicas. A cada corte científico corresponde uma renovação filosófica, que produz de forma reflexiva e proposicional os conceitos teóricos utilizados de maneira prática, isto é, operatória, nas diversas ciências. Assim está Platão para a geometria, Descartes
para a nova física, Leibniz para o cálculo diferencial, Kant para Newton, o materialismo dialético para o materialismo histórico, Marx filosófico para Marx científico. Mas o que Althusser nos diz é: o que distingue essa renovação da pura e simples reinscrição ideológica do fato novo que é uma ciência? O que distingue esta repetição de uma desarticulação reproduzida dos conceitos da ciência que vão refletir, desconhecer a diferença absoluta do discurso científico na unidade ilusória do discurso ideológico, pelo caminho indireto dos operadores ideológicos de verdade e de fundamento. O que distingue a filosofia de uma região particularmente delicada da ideologia, que é a região na qual se opera a ideologização daquilo que é essencialmente o não ideológico, a ciência. Se a correlação empiricamente evidente entre a ciência e a filosofia não está no fato de que a filosofia está especificada na ciência, isto é, especificada na dissimulação unificante fundadora do único discurso cujo processo específico é irredutível à ideologia, o discurso científico. O que distingue o materialismo dialético, retratado como filosofia, das epistemologias anteriores, filosóficas, dedicadas explicitamente a produzir, diferenciar e, portanto, reduzir o conceito de ciência. Althusser nos mostra como evitar, ou pelo menos restringir, os isomorfismos localizáveis entre o materialismo dialético e a forma geral da ideologia filosófica como o próprio materialismo dialético e a conceitualizava. Althusser sabe muito bem que as características formais mais evidentes da filosofia ideológica são aquelas que ele atribui ao ecletismo, a fuck my life. A teleologia, teleologia. Onde é que tá? O que distingue o materialismo dialético, retratado como filosofia, das epistemologias anteriores, filosóficas, dedicadas explicitamente a produzir, diferenciar e, portanto, reduzir o conceito de ciência, Althusser nos mostra como evidenciar... Meu Deus do céu, eu tô lendo tudo errado. Mas o que Althusser nos diz é: o que distingue esta renovação da pura e simples reinscrição ideológica do fato novo, que é uma ciência, o que distingue esta repetição de uma desarticulação reproduzida dos conceitos de ciência que vão refletir, desconhecer a diferença absoluta do discurso científico na unidade ilusória do discurso ideológico, pelo caminho indireto dos operadores
Mas o que Althusser não nos diz é: a. O que distingue essa renovação da pura e simples reinscrição ideológica do fato novo que é uma ciência? O que distingue esta repetição de uma desarticulação reproduzida dos conceitos da ciência que vão refletir, desconhecer a diferença absoluta do discurso científico na unidade ilusória do discurso ideológico, pelo caminho indireto dos operadores ideológicos de verdade e de fundamento? Eu não sei o que fazer para essa porcaria dessa máscara parar. Mas o que Althusser não nos diz é: o que distingue essa renovação da pura e simples reinscrição ideológica do fato novo, que é uma ciência? O que distingue esta repetição de uma desarticulação reproduzida dos conceitos da ciência que vão refletir, desconhecer a diferença absoluta do discurso científico na unidade ilusória do discurso ideológico, pelo caminho indireto dos operadores ideológicos de verdade e de fundamento? O que distingue a filosofia de uma região particularmente delicada da ideologia? Mas o que Althusser nos diz é: o que distingue esta renovação da pura e simples reinscrição ideológica do fato novo que é uma ciência? O que distingue esta repetição de uma desarticulação reproduzida dos conceitos da ciência que vão refletir, desconhecer a diferença absoluta do discurso científico na unidade ilusória do discurso ideológico e pelo caminho indireto dos operadores ideológicos de verdade e de fundamento? O que distingue a filosofia de uma região particularmente delicada da ideologia, que é a região na qual se opera a ideologização daquilo que é essencialmente o não ideológico, a ciência? Se a correlação empiricamente evidente entre a ciência e a filosofia não está no fato de que a filosofia está especificada na ciência, isto é, especificada na dissimulação unificante fundadora do único discurso cujo processo específico é irredutível à ideologia, o discurso científico. B. O que distingue o materialismo dialético, retratado como filosofia, das epistemologias anteriores, filosóficas, dedicadas explicitamente a produzir, diferenciar e, portanto, reduzir o conceito de ciência? Althusser não nos mostra como evitar, ou pelo menos restringir, os isomorfismos localizáveis entre o materialismo dialético e a forma geral da ideologia filosófica, como o próprio materialismo dialético a conceitualizável. Althusser sabe muito bem que as características formais
mais evidentes da filosofia ideológica são aquelas que ele atribui ao ecletismo, a teleologia teórica e o autoentendimento. Sendo assim, o materialismo dialético, enquanto disciplina teórica suprema, que esboça as condições formais de toda a prática teórica, as possui necessariamente. O materialismo dialético é, inevitavelmente, auto-inteligível e circular. E se for verdade que produz a teoria de toda a prática teórica e, consequentemente, diferentemente de todas as outras ciências, a teoria de sua própria prática. Teoria geral dos cortes epistemológicos, o materialismo dialético, diferentemente de todas as outras ciências, deve estar em condições de pensar seu próprio corte, de refletir sua diferença, visto que uma ciência só é ação desenvolvida desta mesma diferença. O materialismo dialético recupera, desta forma, em seu próprio benefício, a ideologia da presença da diferença, a ideologia da identidade de transparência, capaz de dar conta de si, assumindo-se como objeto. O materialismo dialético difere muito do saber absoluto do que Althusser o possa admitir, visto que contém em si os elementos que o possibilitam refletir, além de sua própria essência, sobre a cientificidade de toda a ciência, sua essência invisível, mas realizada, e também porque articula os modos de produção teóricos como representações formais em seu próprio processo. O materialismo dialético corre o grande risco de ser, desta vez, com relação ao materialismo histórico, outra reprodução filosófica a mais. A perpetuação da tarefa a qual se dedica a história da filosofia. O impossível encerramento da abertura científica na ilusão do enclausuramento da ideologia. O materialismo dialético corre o risco de ser simplesmente a ideologia que o materialismo histórico necessita. Mas, e aqui está a segunda lacuna, inclusive nesta perspectiva limitada, as dificuldades são consideráveis, porque o conceito dominante do materialismo dialético enquanto epistemologia, do materialismo histórico, o conceito de causalidade estrutural, coloca mais problemas do que os resolve. Já mostramos que, entre a prática determinante, a prática econômica, e sua presença na qualidade da instância no todo, havia uma distorção, unificação bastante enigmática, cuja relação cartesiano-espinosista entre Deus e a ideia adequada de Deus proporciona indubitavelmente o primeiro modelo. Aqui, como em Spinoza, o problema continua sendo da dedução das formas, isto é, o da determinação disso que é estruturado pela estrutura, disso sobre o qual a estrutura é definida. Pode-se dizer, inclusive, que ela está definida sobre o sistema das instâncias. Mas, de início, isto coloca o problema da lista ou enumeração das práticas. Nem a determinação que se manifesta na multiplicidade articulada das instâncias pelos efeitos de deslocamento e, portanto, de limitação da eficácia, nem a dominante a partir da qual se pode pensar a conjuntura ou tipo de unidade existente nas instâncias,
permite produzir o conceito coletivizante das instâncias. A distinção dos níveis de uma formação social, política, estética, econômica, etc., está pressuposta na construção do conceito de determinação, visto que a determinação não é outra coisa senão a estrutura com dominante definida sobre o conjunto das instâncias. Então, deve existir uma disciplina formal anterior, a qual estamos inclinados a chamar teoria dos conjuntos históricos, que admite, pelo menos, os registros de doação das multiplicidades puras sobre as quais as estruturas vão sendo construídas progressivamente.